é o teu nome, Senhor. Bendito é o nome da tua glória. Nada se compara à tua presença, Senhor. Nada se compara a essa sensação de que o Senhor é um Deus vivo, de que o nosso Redentor vive em nós, que o nosso Deus é o Deus que se assenta no meio dos louvores e manifesta a sua presença com cura, com renovação, com fortalecimento, com fé aos seus filhos, a nós, pessoas de pequena fé. Obrigado pela tua santa presença, Senhor. Obrigado porque o Senhor divide ela conosco. E porque assim sentimos, experimentamos e como cantamos, nós provamos dela. Por isso sabemos que o Senhor é vivo, é Deus sobre toda a terra. Receba o nosso louvor, receba a nossa adoração. Ensina-nos a todos a te louvar, Senhor. Tire também toda a passividade que impede o sentir da tua presença. Tire toda a inibição, Senhor, que nos faz esquecer que somos filhos do Pai, filhos do Abba, o Deus que nos criou, o Deus que nos fez. Então que estejamos, Senhor, sempre livres na tua presença, livres como os salmos nos ensinam para levantar as nossas mãos, livres para glorificar e salmodiar o seu nome, livre para dizer com os anciãos, com os anjos, com os seres celestiais, glória a Deus nas alturas, livres para dizer santo, santo, santo é o Senhor, livres para te adorar com o nosso corpo, com nossas lágrimas, com as nossas vozes, com tudo o que temos, com tudo também o que não somos, porque as suas misericórdias já se renovaram esta manhã, e o Senhor nos olha através de Cristo Jesus. Ajuda-nos a te louvar, a te experimentar e a te sentir, e receba a nossa adoração nessa manhã, em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos aplaudi-lo ao Senhor novamente. Ainda em pé, meus irmãos, bom dia. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 2. Muito obrigado pelas orações. Retornei do festival com a Camila e foi um tempo maravilhoso, de pai e filha, aprendendo música. Graças a Deus ela completou essa terceira edição, o que enche qualquer pai e o seu coração de alegria, né? Para a música se desenvolver na vida dela. Muito obrigado pelas orações. Estamos de volta. A Cecília não está aqui, eu já peço a sua oração. Hoje ela embarca para Israel. Então eu preciso do seu clamor, jejum. Pelas próximas 2 semanas serão intensas. Mas o Senhor também com ela estará, porque Ele é Deus conosco. Apocalipse capítulo 2, nós vamos ler a partir do verso 8 até o verso 11, que diz assim: Ao anjo da igreja em Esmirna escreva: Essas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Saibam que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhes darei a coroa da vida.
Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Oremos uma vez mais. Nós também clamamos neste momento, Senhor Deus, Senhor dos exércitos, que o Senhor nos dê a atenção devida. Que o Senhor nos ajude a anotar, a escrever o que estamos ouvindo. Que o Senhor nos ajude a guardar e a obedecer a Tua palavra. E que o Senhor cumpra a Sua doce vontade, nos fazendo nesta manhã mais parecidos com o Seu projeto para nós, com o Seu Filho, pelo qual oramos, no nome dEle, no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Podem-vos assentar, meus irmãos. Continuando a nossa série, As Primeiras Igrejas, com qual parecemos, você que nos visita e você que perdeu uma das mensagens, todas as mensagens estão no nosso canal no YouTube. Eu realmente te recomendo a passar por lá e assistir as que você perdeu e assistir de novo as que já estão lá. Também te encorajo a, como já oramos, a anotar. Anote. Aprenda. Eu até ontem me encontrei com a Sara e falei com ela, Sara, prepara aí na sua loja missionária um livro de anotações anual para que a igreja possa também comprar e ter o seu livro do ano, das suas mensagens, e assim também não só cresceremos, mas ajudaremos nossos missionários. Tentei unir as duas coisas, porque tudo que é comprado naquela loja é revertido 100% para missões. Depois da introdução do tema, nós aprendemos com Éfeso, nós aprendemos com Jerusalém, nós aprendemos com Antioquia. E hoje nós iremos retornar a mais uma igreja do Apocalipse, para que haja no nosso coração uma reflexão e uma comparação. Pois este é o tema, esta é a ideia, as primeiras igrejas com qual parecemos. E eu te convido para embarcar comigo agora para Esmirna. Esmirna, cidade da Ásia, hoje território da Turquia. O meu grupo de julho irá para Esmirna. Cidade que foi descrita em suas moedas como a primeira da Ásia no tamanho e na beleza. Claro que isso no mundo antigo era questionável, mas para você entender o tamanho da fama dessa cidade, as suas moedas traziam esta inscrição. Cidade que se tornou aliada de Roma, aliada do seu imperador, 195 anos antes de Cristo. Naquele momento, para você ter uma noção desse engajamento de Esmirna com o Império Romano, ela se tornou a primeira cidade em construir um templo à deusa chamada Roma, a padroeira maior dos romanos, a padroeira dentro daquele sistema de crença de muitos deuses. Não só isso. Esmirna foi escolhida num momento onde houve como um concurso para quem seria a segunda cidade do império a se tornar a cidade guardiã do templo do culto imperial. E Esmirna, querendo mostrar para Roma o seu profundo engajamento, não só na questão política, na questão social, mas na questão religiosa, entra nesse concurso e vence. E se torna a segunda cidade do império, onde o imperador era cultuado. O que era isso, então, meus irmãos? Imagine, então, que a adoração ao imperador romano foi instituído. E o nível do paganismo, e o nível da devoção, e o nível da política de Esmirna faz com que os seus cidadãos achem importante, achem essencial que o imperador fosse adorado como uma divindade. É onde o governo local tenta levar toda a nação a louvar um homem e ter nesse homem um Deus. Para você ter uma ideia dos desdobramentos dessa relação, a história cristã nos mostra que quando soldados romanos eram colocados então para jurar, para mostrar a sua lealdade num ato de adoração ao imperador,
Soldados romanos que haviam sido encontrados por Cristo neste dia, ele sabia que seria o dia que ele não poderia mais esconder, porque ele não iria proferir louvores nem adoração a um outro Deus que não fosse o Deus de Israel na pessoa de Jesus. Então esses soldados esperavam nesse grande dia o dia do seu fim. E conta-nos na história que diante desse culto do imperador, esses soldados romanos convertidos chegavam diante da estátua do imperador em vigor e simplesmente não diziam nada, mas faziam o sinal da cruz. Então, conhecendo a história, jamais fale qualquer coisa contra qualquer pessoa que faz o sinal da cruz. Porque isso não é católico. Isso é cristão em sua essência. Mas nós atribuímos isso à realidade católica e às vezes até brincamos com isso, né? Cruz credo, Deus me guie e por aí vai. Sem conhecer que primeiros que usaram disso para dizer eu morro com o Cristo que me salvou. E não com o imperador que quer se fazer Deus. Nesse momento, então, Esmirna era uma cidade hostil ao cristianismo. Mas, em lugares difíceis, em lugares de hostilidade, é que a fé transformadora em Cristo Jesus, a fidelidade do Senhor, encontra o seu melhor ambiente. É diante das lutas que nós podemos ser verdadeiramente cristãos. Não é dando risadas nos teatros, não que isso seja ruim, isso é muito bom, mas não é lá. Não é quando tudo está bem, não há quando há fartura, não há quando estamos vivendo as bonanças da vida, não. O cristianismo se manifesta diante da hostilidade do mundo, diante da escuridão a luz brilha, diante da sociedade sem gosto é que o sabor do sal aparece. Essa é a realidade da história do cristianismo. Em todas as grandes perseguições, os cristãos cresceram. Em todos os grandes dramas, a igreja cresceu. Há perseguição, há crescimento. Há sofrimento, há vida verdadeira da fé. E em todo momento onde há um nascedouro de algo que Deus está fazendo, também há uma regra bíblica que o diabo vai atacar naquele momento. Porque no início tudo é mais frágil, mais fragilizado pelo desconhecimento, pelas vulnerabilidades, por estar diante do novo. E lá em Esmirna eles estavam diante do novo, diante do ser igreja, diante das perseguições, diante do imperador que se achava Deus, diante de tudo que acontecia naquela cidade. E para esse povo que vivia nesse contexto, disse Jesus para o apóstolo João lá na ilha de Pátimos. E ele começa dizendo o seguinte, essas são as palavras. Primeiramente, a testificação da fonte. Primeiramente, ele diz, olha, eu sou o início e eu sou o fim. Eu sou o Deus acima do tempo. Não só acima do tempo que vocês conhecem, mas eu sou aquele que ressuscitou. Aquele que encarou a morte, que tornou a viver. Por que Jesus está dizendo isso? Jesus está dizendo isso porque naquele mundo a realidade e a noção de como lidar com o tempo era algo extremamente importante. Jesus estava dizendo isso porque a igreja primitiva, independente da sua localização, vivia no êxtase da ressurreição. Porque você tem que sempre imaginar e lembrar que os primeiros cristãos, muitos deles tiveram contato com Jesus antes e depois. Então não era algo como para mim, para você, como nós aqui falamos, Jesus ressuscitou, Jesus viu. Para ele era o caso de alguém que viu, alguém que presenciou, alguém que estava, por exemplo, no Monte das Bem-aventuranças, ou que comeu o pão e o peixe multiplicado, sem entender que aquele era o Filho de Deus, mas que de repente a ficha caiu. Então a fala da ressurreição era a grande ênfase em tudo.
E isso, claro que transcendeu, é claro que isso deve transcender para nós quando você ouve Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 10, verso 9, ele diz: se você confessar com sua boca que Jesus é o seu Senhor, e se você crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, então você será salvo. Paulo então está deixando claro que esse entendimento da ressurreição era o grande ponto da nossa fé. Porque senão ele teria sido simplesmente um grande rabino, um grande mestre, como outras religiões tentam classificar Jesus. Ele é mais um entre outros. Se você olhar em algumas pregações, você vai ter lá Jesus ao redor de Maomé, Jesus ao redor de Buda, Jesus ao redor de outros mestres. Mas não é essa a realidade, porque Jesus é quem ressuscita. É Deus encarnado. Então, quem falava a Esmirna, inicialmente o que essa fala quer nos informar era: olha, é o Cristo, é o Messias, é Deus encarnado, é ressurreto. E Ele é tudo, Ele é acima do tempo. E Ele disse, e aqui começa o momento de consolo: eu conheço as suas aflições, eu conheço a sua pobreza, mas, e tem um mas aqui maravilhoso, mas você é rico. As perseguições aos cristãos devido ao seu posicionamento social, cultural, naquela época, fez com que os cristãos não se misturassem com os ajuntamentos que fossem contrários à fé. E quando você não se ajunta mais ao coletivo que está indo num caminho contrário ao da fé, você logo é classificado como um grupo de oposição. Você não estava andando com a marcha do povo. Se os crentes de Esmirna estivessem aqui, nesse tempo que nós estamos chegando para carnaval, você pode ter certeza que você não veria nenhum crente de Esmirna em bloco de carnaval, dizendo assim: não tem nada a ver. Você não veria isso. Porque eles entenderam que se o caminho não é um caminho da fé, esse caminho não é para mim. Se esse caminho é o caminho da pós-modernidade, é o caminho do nada a ver, é o caminho do que não, eu ouço mais o que o povo fala do que Deus fala, esse caminho era totalmente intolerável para esses cristãos de Esmirna. Consequência disso foi qual? Foi que seus empregadores colocaram todos os cristãos para fora do trabalho. Eles foram mandados embora, os seus negócios foram boicotados. Porque daí quando fere no seu bolso é onde a fé é provada. É impressionante. Quando Deus mexe com o nosso bolso e com a nossa saúde, nós viramos outros seres. Geralmente melhores, para quem tem uma consciência de fé. A gente fica bonzinho, a gente fica pianinho. Fica só falando salmos e hinos. Quando não pira de vez. Então, esses cristãos sofrendo essa perseguição estavam se sentindo pobres. E o ponto aqui é tão sério, gente, que se eles estavam dizendo a respeito deles mesmos que eram pobres numa cidade rica, é porque eles realmente estavam sentindo a pobreza. Não é porque perderam um benefício e falaram: não dá mais para comprar carne e linguiça, dá para comprar carne, a linguiça fica de fora. Não, eles estavam se sentindo assim diante da sociedade. Eles estavam afetados financeiramente. Mas Jesus olha para eles e diz: não é esse o medidor. Vocês dizem, vocês são pobres, e eu conheço as suas aflições, e eu conheço a sua pobreza, mas eu prefiro dizer que você é rico. Você é rico do quê? Você é rico da sua fidelidade, você é rico do que você acredita, você é rico porque não é dinheiro que está sendo atestado da sua fé, por isso que prosperidade nunca deve ser atestado de fé. Você é rico porque conheceu o Senhor, você é rico porque entendeu o caminho e a vocação da fidelidade, você é rico porque, e continuou o Senhor Jesus dizendo, porque eu conheço as blasfêmias dos que se dizem judeus, mas não são. Vocês estão enfrentando as lutas não só dos dramas do inimigo, do acusador, mas vocês estão sofrendo dramas do inimigo gente, que eu não sei quem é pior, se é o diabo ou se é a gente. E eu entre eles. Esse texto está nos falando de um grupo de judeus, não generalize.
A Bíblia às vezes diz esse termo, no Evangelho de João você vai ver isso muitas vezes, os judeus. Você nunca pode pegar esse termo e generalizar para todos. Porque entre os judeus tem um Nicodemos que fala, eu estou fora. Dentre os judeus tem o José de Arimateia. Dentre os judeus tem 12 apóstolos. Dentre os judeus tem o apóstolo Paulo. Dentre os judeus, então, cuidado. Este era um grupo em que inclusive o apóstolo Paulo participou dele, que era o grupo dos que prendiam, perseguiam os cristãos. É um grupo específico que está nesse momento dizendo, nós temos que fazer algo contra esse pessoal que recebeu a Cristo como seu Messias. Então é um grupo anti-messiânico, é um grupo anti a realidade de Jesus como Deus encarnado, e não toda a população dos judeus. Isso é tão interessante que Paulo, mais tarde, quando ele define quem é judeu, em Romanos 2, 28 e 29, ele diz, não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem a circuncisão a que é meramente exterior e física. O que ele está dizendo? Não é judeu quem simplesmente fez o ato ritualístico, quem obedeceu a lei. E aí ele conclui, quando todo mundo fica de cabelo em pé, como não? Eu pensava que essa era a aliança de Abraão. E ele responde, não. Judeu é quem o é interiormente. E circuncisão é operada no coração pelo Espírito e não pela lei escrita. Para estes o louvor provém, escute isso, dos homens, não dos homens, mas de Deus. Paulo está dizendo, a circuncisão é algo que pai provê para o filho. O filho não nasce e diz no 8º dia, papai me circuncide, porque senão eu não serei judeu. Não, ele não está sabendo de nada, ele não vai nem lembrar da dor daquele dia. Mas quando Paulo fala do coração, é porque o coração, onde procede todos os dramas, toda a beleza, todas as dificuldades, este é meu domínio. Este eu deixo entrar, ou eu deixo sair, eu mantenho, eu seguro, ou eu expulso. Esta é minha decisão e eu preciso submetê-lo ao Senhor para que Ele guie o meu coração, pois esse coração é enganoso. Mas quando então a circuncisão, quando a aliança, circuncisão igual a aliança, acontece de dentro para fora, do coração para fora, então é decisão. É desejo, e isso me torna então um seguidor ou não. Isso torna para Paulo um judeu ou não, porque senão é só fé, é só ritual. Fé na crença de Abraão e fé no ritual que fiz, não preciso fazer mais nada. A mesma fé que os romanos que se batizaram no início da história da igreja disseram, bastou se batizar e eu estou livre de tudo, porque com o batismo o passaporte está carimbado para o céu, então eu volto a fazer tudo o que eu fazia. Não, também não. No final desse texto de Paulo, ele diz, o louvor para esses que a circuncisão vem do coração, ela procede de Deus e não de homem. Aqui eu deixo mais um texto para você. Você se lembra do Natanael? O Natanael foi aquele discípulo que Filipe o chamou, dizendo, Natanael, nós achamos o Messias. E quando ele vem andando, Jesus olha para ele e ouça de novo, o louvor não provém dos homens, mas o verdadeiro louvor provém de Deus. Jesus disse, aí está um verdadeiro israelita, a quem não há falsidade. João 1,47. Mas a perseguição iria ainda piorar para os cristãos de Esmirna. E o texto diz, não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Saibam que o diabo, e a palavra aqui você pode escrever na sua Bíblia, o acusador, lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição. Mas agora tem um frame, tem uma data, são 10 dias. O acusador irá fazê-los sofrer na prisão, vocês sofrerão e serão provados, escute isso, diante da injustiça justa que prende alguém negando a sua liberdade religiosa. 10 dias, um período conhecido na mente hebraica de teste e de experiência. Como sabemos disso? Daniel na corte do rei. Permita-nos um tempo de experiência. Permita-nos 10 dias. Dê-nos somente de legumes e vegetais e depois de 10 dias, se não estivermos melhores que os que comerão da mesa do rei, então você tome uma providência. 10 dias os cristãos de Esmirna passariam dramas ainda maiores. Ainda que hostilidade,
ainda que o drama de ter que cultuar o imperador, além de todo o drama de perder o seu emprego e não poder fazer negócio livremente, porque agora você era da cruz, mais 10 dias. Talvez fossem 10 dias exatos, talvez fosse um período. Mas Jesus aqui está dizendo, vai piorar um pouco mais. Vai piorar um pouco mais. Mas é na hostilidade que a fidelidade é exercitada. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei, não a coroa, que os atletas que se reúnem em Esmirna de 5 em 5 anos lutam para ganhar aquela coroa, feito de ramos de oliveira, de louro. Não para ganhar a coroa, como eles da cidade de Esmirna olhavam para o seu monte, o Monte Pagos, que era descrito na história antiga como o monte que coroava a cidade. Não é essa coroa, seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Não a coroa de atletas, dos maratonistas, que queriam a coroa da deusa da vitória. E aqui, se fosse na década de 80, no final da década de 90, seria um rebuliço. Porque a deusa da vitória, meus irmãos, alguns talvez tenham no pé aqui, a Nike trouxe esse nome da deusa da vitória do mundo antigo. E para aquele povo, era até um verbo essa palavra, que era um verbo para os vitoriosos, para os coroados. Não é dessa coroa, e aqui eu fecho aspas, se fosse na década de 90, porque se fosse na década de 90, posteriormente, possivelmente você ouviria, então não compre mais tênis Nike, porque é deusa da vitória, e eu não falo absolutamente nada disso, isso é conversa fiada, carochinhas evangélicas. Mas vitorioso vocês serão de dentro para fora, onde a verdade do interior, recebida de Cristo, dos seus exemplos, nos mantenham firmes na fidelidade até o fim. Fidelidade até quando nós recebermos a coroa da vida. E ele termina dizendo, o vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Para ninguém em Esmirna confundir. Vem então alguém em algum momento e dá uma coroa? Não. Estamos falando aqui de eternidade. Estamos falando aqui de vida na terra com seu compromisso e posteridade com o Senhor. Na cidade que se associava a mitos de luto, a divindades de luto relacionado ao sofrimento. Na cidade que tem isso como sua verdade, lá é o palco do sofrimento que purifica, do sofrimento que se torna em chances para nós transformarmos realidades teóricas em realidades vividas. Em nossa cidade também há muitos deuses, como havia em Esmirna. Eu acho que o principal deles, falando aqui da nossa cidade de São Paulo, é o Deus dinheiro. É o Deus que te rouba, é o Deus que rouba o seu tempo, é o Deus que te faz escravo e você não percebe, é o Deus que te tira da sua família, é o Deus que faz você agir para aquilo que tem preço para pagar e deixa você não ver mais aquilo que não tem preço. Pois família, vida, comunhão, filhos, não tem preço. Não tem dinheiro que compre isso. Em nossa cidade, nós somos confrontados com as tentações que fazem de tudo para nós abandonarmos a nossa integridade. Irmãos, nós oramos hoje pelo Brasil. Nós devemos clamar pela nossa nação. Nós devemos clamar pelo nosso governo, por aqueles que estão em autoridade. Mas não se equivoque. Porque senão daqui a pouco você vai ficar frustrado
Porque onde tem gente, há problemas. Aonde tem gente, há discurso equivocado. Aonde há gente, há pecado. Nós sim precisamos pegar nisso, nesse drama da cidade, do país que vive com a corrupção já dentro do coração, da alma. Nós precisamos ser a diferença sendo, não falando, sendo. Porque quem é não precisa falar muito. Quem é, quem vive a verdade, a integridade, a justiça, a retidão, o louvor provém de Deus e não de homens. É Deus que olha e fala, tá aí, ó, cabra bom esse Natanael, tá aí, ó, vistes meu servo Jó, tá aí, ó, José era um homem justo, tá aí, ó, cara, de Deus, não dos homens. Eles se percebiam como pobres em Esmirna e Jesus os chamou de ricos, deixando claro, meus irmãos, que a riqueza espiritual é a que conta. Jamais se envergonhe do evangelho e da sua verdade. Aprendemos com Esmirna esse cuidado com os apelos da cultura, com os apelos da sociedade. Em nome de Jesus, teste tudo o que você vê todo mundo fazendo à luz da palavra e não do comportamento da maioria. Jovens, adolescentes, testem com a palavra. Não com a frase todo mundo faz, porque isso não testa nada. Todo mundo faz geralmente é sinônimo de erro absoluto. Porque não é a grande massa que faz o que é correto. Acho que por isso Jesus falou 12 já estão suficientes para eu tentar mudar esses caras. Talvez mais que isso fosse um pouco mais complicado. Encaremos o sofrimento juntos, encaremos as provações. Provações vindas dos homens, provação vinda do acusador, do diabo, de Satanás. Seja por 10 ou mais dias. Sem jamais nos esquecermos que a fidelidade é manifestada no sofrimento. Sejamos assim, IBP, até a morte. Sejamos assim até aquele dia quando nós receberemos também uma coroa. A coroa da vida. Nos parecemos com Esmirna, igreja em nossa fidelidade, e igreja você. Temos essa fidelidade, Jesus pode olhar para a gente e falar, eu sei que você aguenta, então mais de 10 dias. Nos parecemos com Esmirna, com nossa riqueza espiritual. Somos ricos espirituais mesmo quando o bolso está sofrendo. Nos parecemos com Esmirna em nossa força para sofrer. Eu te pergunto, no que você se parece com Esmirna e o que você e eu precisamos desesperadamente aprender? Eu concluo te contando uma última história de Esmirna. Nela a tradição nos conta que um discípulo do discípulo amado João, chamado-se Policarpo, que viveu entre 69 a 155 ou 156 depois de Cristo, também enfrentou o sofrimento final. Policarpo, segundo a história nos conta, decidiu não adorar o imperador, ou não participar do culto ao imperador. E quando deram a palavra para ele, ele disse: você acha que depois de 86 anos que eu servia ao rei, e ele nunca me fez nada errado? Declaração linda. Você acha que eu iria blasfemar o meu rei salvador por medo desse fogo? Fogo é sazonal. O fogo é de uma estação, ele tem um tempo, ele vai queimar e ele vai apagar. Vocês são ignorantes do fogo eterno. E Policarpo, antes de ser transformado em uma tocha viva, o chamado bispo de Esmirna, disse: bendito o seu nome, Pai, porque me julgou digno, nessa hora,
de fazer companhia aos mártires, que eu possa compartilhar do copo da ceia com Cristo. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Rica é a tua palavra, Senhor. Rico é o que o Senhor faz. É por isso que o Senhor chama de rico, riquezas interiores e não físicas. Por isso que o Senhor chama de riqueza aquela que brota no nosso coração, que nos faz entender o que não tem preço, porque o que tem preço é fruto de trabalho, de dinheiro. Para muita gente é fruto até do roubo. Mas riqueza verdadeira é a que vem com o entendimento daquele que nos chamou para sermos fiéis até a morte. Então ajuda-nos, Deus, neste domingo a olhar para as nossas aflições como palco para a nossa fidelidade. Para olhar para as perseguições, para a perseguição social, cultural, o que a massa faz e olharmos nela uma chance para sermos diferentes. Não os chatos, mas diferentes. Com nenhuma timidez para dizer, nós não nos envergonhamos do Evangelho de Cristo, porque o que é loucura para o mundo é poder de Deus para nós. Ajude-nos como Esmirna, Senhor, a ouvir a vocação de fidelidade e de reação e de reagir com fidelidade, que seja essa a nossa reação, Senhor. Mesmo quando estivermos cansados, faz-nos atentos de que fidelidade é a nossa vocação. Nós oramos por aqueles que estão sofrendo perseguições mais violentas que a nossa. Nós oramos por tantos cristãos que estão realmente presos mais que 10 dias. Cristãos que estão enfrentando penas máximas pela cruz que encontraram um dia. Cristãos que se tornaram cristãos nas cadeias e que delas fisicamente não sairão, mas que transcenderam delas pelo encontro com Cristo. Olhe por todos aqueles, Deus, que estão hoje aprisionados por amor a Ti, ou que foram encontrados nas prisões pelo Teu amor que não tem fronteiras, nem importa que segure o Teu amor. E ajude-nos a honrar a liberdade que temos. Em nome de Cristo, nosso Senhor absoluto, nosso Rei, para quem queremos viver. Cristo que nós aplaudimos. Aleluia. Glória ao Teu nome, Senhor.